Fala aí, meus queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu pretendo que esse vídeo não seja tão grande assim. Vou falar um pouquinho sobre o Gênesis 1 de novo, só que agora eu vou falar no estudo dedutivo, porque no último vídeo eu li o texto e nós vimos que ficaram algumas dúvidas. Eu não vou conseguir responder todas elas aqui agora, mas eu posso responder, ou tentar colocar uma hipótese ou algumas hipóteses que respondam algumas delas. Muito bem. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns não conheçam, não saibam. E não sei, talvez possa ser um choque para alguns. Mas eu acho que isso é importante quando a gente trabalha com texto bíblico, porque a gente tem que ser honesto com o texto, né? Muito bem. No Gênesis, eu vou abrir aqui na Ara. Nesse vídeo aqui, esse vídeo vai demorar um pouco mais para sair. Demorou um pouco mais para sair, porque eu vou ter que editar, colocar as coisas na tela. Vocês vão ver mais para frente. Muito bem. No Gênesis 1, versículo 1, a gente tem a expressão que eu falei, que em hebraico é Bereshit, traduzida por no princípio ou em princípio. E aí o autor coloca, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Nessa expressão no princípio, a gente tem alguns significados possíveis. E a gente encontra paralelos disso em outros textos antigos que falam sobre a criação também. Então, para ser sincero, existem até relatos mais antigos do que o Gênesis, textos mais antigos do que o Gênesis, escritos por outros povos, que falam sobre criação do mundo e algumas outras histórias comuns ao Gênesis. Então, a gente tem aqui na mitologia egípcia, tá? Não sei se foi escrita antes ou depois do Gênesis, realmente, confesso que eu não sei. A mitologia egípcia falando sobre um deus chamado Amun, que evoluiu a partir do princípio, ou da primeira ocasião. E alguns egiptologistas interpretam que isso não é uma ideia abstrata, esse no princípio, mas sim uma referência a um evento que aconteceu como a primeira coisa. Em inglês está the first time event, o evento que aconteceu primeiro. Então essa ideia de uma coisa que tem um ponto de início não é só presente no Gênesis. Existem outros relatos também que apresentam ele. No versículo 2, quando o autor do Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, também você tinha na mitologia egípcia a ideia de uma coisa que não existe ou não existente. Ou como alguma coisa que ainda não sofreu diferenciação e não teve uma função definida. Para quem é da biomédicas, né? Como se fosse uma célula-tronco. Não tem a forma diferenciada de uma célula e tal. Então era uma ideia que também já existia. No versículo 2 ainda, eu falei que a gente leu aquela parte que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, assim, provavelmente para os leitores originais aquilo queria dizer alguma coisa que talvez a gente não consiga entender exatamente, poderia ter alguma riqueza ali. E a verdade é que esse versículo também encontra paralelos. Por exemplo, existe um relato babilônico, e a gente sabe disso porque foi encontrado em placas de argila, etc., chamado Enuma Elish, que numa tradução literal quer dizer aproximadamente quando do alto, como se fosse o princípio do texto, né? Tipo assim, Enuma Elish, tal. Então, quando do alto havia, não sei o que, é um relato, eu vou colocar uma foto também dele mais à frente. Mas nesse relato, Enuma Elish, o deus do céu, chamado Anu, criava os 4 ventos que sopravam sobre o abismo, ou sobre águas profundas, enfim. Então, assim, a palavra espírito, no Gênesis, versículo 2, está espírito de Deus. A palavra hebraica espírito, às vezes, também é traduzida como vento. Então, a gente tem, no mito babilônico, o deus Anu criando, ou no caso são 4, né? 4 ventos que sopram sobre o abismo, que em hebraico é Tehom, se eu não me engano.
E aí na língua babilônica eu não vou saber como é. O que mais que a gente tem aqui? No versículo 20 eu tinha falado lá que os seres marinhos em hebraico, né? Se eu não me engano, estavam como se fossem monstros marinhos e tal. E também em um relato babilônico existe algo escrito no sentido de dizer que o deus do sol, chamado Shamash, no mito babilônico, era reverenciado pelas pessoas boas e ruins, e inclusive pelos monstros do mar, que seriam os equivalentes ali no Gênesis 1, versículo 20. E a gente conta paralelos disso também na Bíblia, porque todos os seres vivos foram criados pelo Deus da Bíblia, e todos, em tese, se submetem a ele, certo? E eu vou pular um pouquinho, por enquanto, para o versículo... Na verdade, eu queria falar um pouco sobre o capítulo 2, versículos 1 a 3, mas já que eu não li ainda, eu vou deixar para o próximo vídeo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção no Gênesis 1 é que... Bom, eu vou chamar a atenção para duas coisas. Primeira, na verdade, para três coisas. Primeira, sempre que o autor do Gênesis, no Gênesis 1, fala Deus no hebraico, a palavra utilizada é Elohim. Elohim. E Elohim é um termo inespecífico, da mesma forma que o termo Deus, que pode ser utilizado como para se referir ao Deus da Bíblia, ou a qualquer outro Deus ou deuses, então não é um termo específico. E o autor ele coloca o tempo todo no Gênesis 1, sempre que ele vai se referir a Deus, ele fala Elohim, Elohim, Elohim. E tem uma coisa, eu não sei se vocês recordam, no último vídeo eu falei que na literatura hebraica o recurso da repetição era importante, porque dava ênfase. Então no Gênesis 1, ele repete muito e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então vamos lá no versículo 3, ele diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois, versículo 6, depois disse Deus, haja entre as águas, firmamento. Versículo 9, e disse Deus, ele repete isso. Vaiomer Elohim, se eu não me engano. Vaiomer Elohim, Vaiomer Elohim. Então, assim, ele deixa claro que tudo que está sendo criado por Elohim. Para os leitores da época, possivelmente, que soubessem ler hebraico, não ficava claro quem era esse Elohim, ou se era sempre o mesmo Elohim, porque os outros deuses dos outros povos também poderiam ser chamados de forma genérica de Elohim. E mais para frente apenas é que o autor do Gênesis vai dizer o nome. Então ele vai colocar Yahvé Elohim, ou Yehová Elohim. Eu não sei falar o nome de Deus, acho que ninguém sabe. Mas é mais para frente só que ele vai especificar. E não sei até que ponto isso é verdade. Eu aprendi isso num curso que eu fiz. Que o nome de alguém para os egípcios era algo muito importante. Existia uma crença na época do livro do Gênesis, do Êxodo, que se você soubesse o nome verdadeiro de alguém, isso era uma crença egípcia, você poderia ter algum tipo de poder sobre aquela pessoa, no sentido de você poder dizer bênçãos efetivas, né, eficazes para ela, ou maldições. Então, normalmente, as pessoas, pelo menos as pessoas mais importantes, se resguardavam no sentido de não permitir que as outras pessoas soubessem o seu nome real, verdadeiro. Então, eu não quero falar isso de uma forma assim definitiva, porque eu não tenho tanto estudo sobre isso. Mas, possivelmente, para um egípcio que fosse falar sobre um deus, se ele, no primeiro instante, já soubesse o nome desse Deus, ou já falasse o nome desse Deus para os seus ouvintes ou para os seus leitores, ele poderia estar querendo dizer que tem algum tipo de poder sobre esse Deus, etc, etc, etc. Tanto que mais para frente, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés pergunta, quem és tu, não sei o que, e Deus ele não responde. Na realidade, Deus manda Moisés falar para o povo alguma coisa. Moisés fala tipo assim, ok, mas quando eles perguntarem a mim quem o Senhor é, o que eu direi? Tentando saber o nome de Deus. E aí Deus responde, não, vai e diga que eu sou. Então ele não revela o nome dele num primeiro instante.
Isso pode ter algum reflexo aqui no Gênesis, porque no Gênesis 1 o autor só fala Elohim, Elohim, e só mais pra frente ele vai falar o nome de Deus. Isso é uma coisa interessante também. A questão da repetição do disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e isso sendo sucedido pela criação de várias coisas, possivelmente enfatiza que as coisas que existem aqui no Gênesis 1 estão sendo criadas por esse Deus, por esse Elohim de quem ele fala. Então a gente vê que o autor parece querer enfatizar que todas as coisas são criadas por Deus. E por que isso é importante? É importante ainda hoje, mas por que é importante na época, talvez mais do que hoje? Porque como existiam culturas diferentes com relatos parecidos sobre criação, era importante que o autor do Gênesis deixasse claro que existia só um Deus, que ele era o responsável pela criação de tudo. Porque, por exemplo, em alguns relatos mesopotâmicos, e é aí que a gente tem o próprio Enuma Elish que eu falei antes, mas também tem outros textos, o épico de Gilgamesh, o épico de Atrahasis, a visão da criação não era que existiam um ou mais deuses criando as coisas, mas sim que a criação do mundo foi associada com o nascimento de deidades, de deuses, enfim. E aí a gente vai ter também outras semelhanças e outras diferenças, vou explicar um pouquinho mais, mas o autor do Gênesis parece que ele dá essa ênfase do Deus, pelo menos do Deus que ele está falando aqui, como sendo maior, de várias maneiras diferentes. Esse Deus está sendo maior do que os outros relatos falam sobre os outros deuses. Então, essa comunicação com o povo para deixar claro qual Deus é maior parece ser importante também. E, bom, já que eu não quero me delongar muito sobre esse tema, porque tem coisas mais interessantes para serem ditas, eu vou mostrar rapidinho aqui, para vocês poderem ver o que foi encontrado, algumas das coisas que foram encontradas, tá? Até hoje por arqueólogos, que dão a base para tudo isso que eu falei. Para a gente saber que existem relatos semelhantes ao Gênesis, vindos de outros povos também. Essa daqui é a imagem da... Não sei exatamente, porque em inglês é tablet, né? Não sei como é que seria realmente o nome em português. Vou chamar de tábua, né? Então aqui a gente tem 7 tábuas que foram encontradas, que compõem o relato que eu falei do Enuma Elish. Curiosamente, o ser humano é criado no 6º dia, que é a 6ª tábua. E no 7º dia, os deuses descansam. Parecido com o relato que a gente ou já viu ou vai ver no Gênesis 1 e 2. Só que a diferença aqui também é que esses deuses do Enuma Elish descansam porque eles estavam com um fardo muito grande de realizar um serviço que foi realizado até o 6º dia por eles, quando eles resolveram criar os humanos para poder fazer o serviço deles para eles. Então no 7º dia eles descansam por causa disso. No caso do Gênesis não é bem assim, né? Deus não estava cansado de fazer um trabalho, a criação do ser humano não foi para substituir ele, e o descanso não é porque ele estava exatamente cansado, mas é um assunto difícil de falar, cara. Vou até evitar falar muito. Aqui nessa outra imagem, eu vou até deixar isso aqui para um vídeo mais para frente, mas é a imagem de um selo, vocês conseguem ver aí do lado esquerdo, que um selo antigo que foi encontrado. Quando você, se eu não me engano, pegava um pedaço de argila fofa ainda, porque estava quente, botava aquele selo ali e girava, você podia fazer uma inscrição nela. E aí que os caras pegaram o selo antigo, pegaram um pedaço de argila, aqueceram, botaram o selo em cima, e ele foi encontrado, esse selo foi encontrado junto com alguns escritos. Então, a interpretação do selo é que essa pessoa com um tridente na mão aqui no centro seria o deus Marduk da mitologia mesopotâmica, se eu não me engano, e ele pisa numa serpente que tem forma de dragão, tal, muito parecido com o relato do Gênesis 3. A gente tem esses relatos, outros relatos de outros povos também. Aqui é um trechinho do Enuma Elish do lado esquerdo e o Gênesis à direita. Então, se vocês quiserem pausar aí para dar uma lidinha, tá? Não vou ficar falando muito sobre isso. Nessa imagem, a gente tem um comparativo melhor entre o Enuma Elish e o Gênesis. Não é exatamente igual,
Mas tem partes que parecem muito, cara. O firmamento, né, que são os céus, a criação da terra seca, dos luminares, a criação do homem. Algumas coisas mudam, mas os relatos parecem. Aqui uma imagem do tablete e de um selo também, na verdade, a impressão do selo, mesopotâmicos, contando a história do épico de Enki e Enlil, que é um outro texto. E aqui, nesse selo, nessa imagem, as pessoas, não dá para saber exatamente quem é a pessoa e quem é Deus aqui, ou deuses, enfim, mas o relato à esquerda conta que eles estavam no jardim do Edenu. Parece muito com Éden. Então é uma outra semelhança. Aqui é um outro selo. Os deuses descansam no jardim do Edenu acima, enquanto os humanos trabalham para eles abaixo. Aquela mesma lance que eu falei, dos humanos serem criados para fazer um tipo de serviço para os deuses. Esse selo aqui eu não me recordo de onde é, cara. Mas ele representa um casal sentado diante de uma árvore, pegando seu fruto, e uma serpente atrás de cada um dos dois. Também parecido com o relato do Gênesis 3. E esse daqui é um fragmento que conta a história do primeiro ser humano criado. O nome dele era Adapa, que tem a mesma raiz de Adam, do hebraico. Então, assim, como é que a gente explica as semelhanças que existem entre o Gênesis e os outros textos, né? Bom, eu conheço duas teses para explicar isso. A primeira seria de que as histórias que os povos sabiam vinham todas do relato de Adão, porque Adão Adão gerou os seres humanos, conheceu a Deus de certa forma e contou para os seus filhos e filhos e filhos e filhos as histórias foram se deturpando com o tempo, e aí cada povo tinha a sua forma de explicar a gênese dos céus e da terra e tal, tanto que existem relatos sobre um dilúvio nos próprios textos mesopotâmicos. Não me lembro se nos textos egípcios também tem, mas fala sobre um dilúvio que atingiu o mundo inteiro, então não é uma coisa exclusiva do Gênesis. E existe outra hipótese que eu conheço para explicar as semelhanças entre um e outro, principalmente se a gente levar em conta que alguns relatos mesopotâmicos são mais antigos do que o Gênesis. E essa hipótese diz que Moisés utilizou dessas outras fontes para escrever o Gênesis. Não sei até que ponto isso é verdade, mas até que faz sentido para mim se a gente for pensar que o objetivo do autor do Gênesis não era exatamente ter uma precisão histórica e científica sobre a criação, mas sim trazer alguma verdade teológica. Então, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas lembra que a gente falou sobre a criação da luz no primeiro dia e do sol e da lua no quarto dia? E aí ficou uma coisa meio estranha e tal. E ok, eu dei uma lidinha, vi que os povos do Oriente Médio na época não tinham muito essa ideia de que a luz vinha do sol ou da lua, né, porque às vezes você consegue ver luz no céu antes de ver o sol nascer, por aquele fenômeno, enfim, do ângulo do sol e tal. Então, assim, pode ser que para eles não tivesse muito essa relação entre o sol e a luz. Mas pode ser também que o autor do Gênesis tenha construído o texto de uma forma, como ele coloca sempre Deus como criador, criando tudo, e a gente viu até aqui mesmo que outros povos como os egípcios cultuavam o Deus Sol, Amun, e com certeza nos outros povos também existiam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus isso e aquilo. O autor do Gênesis ele coloca o Deus Elohim aqui, que ele vai chamar depois de Javé, ou Yehová, Elohim, ele coloca ele sempre acima. Então é como se estivesse dizendo, olha só, o Deus Sol lá, que os caras cultuam, quem criou foi Elohim. O Deus Lua, que eles acham que é Deus de não sei o que, quem criou foi Elohim. Tal coisa foi criado por Elohim. Então, assim, o Gênesis 1 parece ter o objetivo de sempre colocar o Deus Elohim, Deus de Israel, como, cara, aquele que está por cima realmente. Uau! Muita coisa pro Gênesis 1. Isso dá um trabalhinho. Eu não pretendo me aprofundar tanto assim nos textos daqui pra frente. Eu prefiro ficar mais no texto mesmo. Mas eu resolvi dar essa pausa porque acho que essa questão do Gênesis 1 tem muito misticismo. As pessoas... Cara, eu vejo umas discussões... Deixa eu tirar o óculos aqui um pouquinho. Eu vejo umas discussões
que, sinceramente, eu não acredito que não leva a lugar nenhum, de gente falando, porque o mundo foi criado em 6 dias, o mundo foi criado em 7 dias, não, o mundo foi criado em não sei quantos anos, porque isso, porque aquilo. E assim, faz sentido discutir detalhes sobre esse texto? Esse texto, como eu falei, tem mais de 3.000 anos. E talvez o autor nem tinha a intenção de ser historicamente ou cientificamente preciso. Parece que a mensagem que ele quer passar é que o Deus que inspirou a escritura desse livro aqui é não só maior do que os outros deuses, como também o único, porque todas as vezes que ele fala Elohim, que deixa meio em dúvida o leitor para saber que Elohim ou quais Elohim são esses. Mais para frente, todas as vezes que ele repete Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, ou Jeová Elohim, Jeová Elohim. Então, assim, cara, parece que o objetivo maior do texto é colocar o Jeová Elohim, né, como o maior, tal. E, bom, acho que alguns dos princípios que eu falei aqui se aplicam para outros textos também. O vídeo está muito grande. Eu não quero mais fazer vídeos grandes assim, até porque fica ruim de assistir, eu sei. Mas, bom, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Os próximos textos, os próximos vídeos prometo que vão ser mais interessantes, beleza? Falou!